tudo bom? Vamos tratar neste vídeo da ferramenta pressionar e puxar. Mas antes de tratarmos dessa ferramenta, nós vamos construir este sólido geométrico aqui à direita a partir da sua vista frontal. Vamos utilizar as dimensões dessa vista frontal do sólido para criarmos o esboço dele e depois finalizar com a sua construção, com a sua modelagem, para que depois a gente possa fazer a aplicação da ferramenta pressionar e puxar, ok? Então, como havia dito antes, vamos primeiramente observar a figura, certo? E colocar aqui os elementos, né, fixos, ou seja, o que a gente pode perceber, que aqui temos uma circunferência aqui em cima, aqui embaixo e aqui do lado, para depois virmos com as outras relações, né, de tangência principalmente, e de colocação dos furos, certo? Então, em primeiro lugar, nós vamos criar, né, esses pontos, né, ou esses segmentos que têm como extremidades o ponto de ancoragem dessas figuras, dessas geometrias, certo? Então, vamos lá. Linha, vou colocar aqui uma medida qualquer, certo? Está aqui. Depois nós percebemos que existe um deslocamento, né? Se a gente considera que este ponto é este centro aqui, ó, então tem um deslocamento dele para a direita de 45, vou colocar logo aqui, 45, certo? E depois para cima, tá? E depois, ainda temos aqui um deslocamento de 60 para a direita. Vamos colocar aqui, a princípio, valores, né, aleatórios. Agora vamos fazer a checagem, né? Vamos pegar deste ponto a este ponto, observe que tem um total de 90. Colocamos 90. E deste ponto a este ponto, temos um total de 60. Ok? Feito isso, vamos transformar as linhas em linhas de construção, certo? Para que não haja uma interferência no desenho. E agora vamos colocar as circunferências. Aqui nós temos uma circunferência de raio igual a diâmetro igual a 60, ok? Aqui temos uma circunferência de diâmetro igual a 40, e aqui temos uma outra circunferência de diâmetro igual a 54. Pronto. Colocados, agora nós vamos, deixa eu tirar aqui as dimensões para poder não, a visualização das dimensões, tá? E aqui também das restrições para não encher o espaço de muitas linhas. Agora vamos às duas linhas tangentes, colocar aqui. Temos uma outra aqui do lado de cá. Ok? E agora, restrição de tangência. Esta reta tangente a essa circunferência, esta mesma reta tangente a esta circunferência. Agora temos esta reta tangente a esta circunferência e também a esta circunferência. Vamos eliminar as sobras para criar apenas uma linha única. Aqui, pronto. Agora criarmos a tangência desta circunferência de raio igual a 70 com as outras duas que já estão aqui aportadas, certo? Então vamos lá. Colocar aqui a circunferência, puxando, o diâmetro aí de 190, vou colocar aqui o valor qualquer, certo? Depois eu explico. Porque numa situação dessa, né, se a circunferência, se eu colocasse o diâmetro de 140, que é, né, o diâmetro dessa circunferência, possa ser que ela ficasse aqui embaixo, né, não ficasse aqui em cima. E na hora de criar a relação de tangência, ela poderia não ficar nesse posicionamento. Por isso que a gente coloca logo aqui, certo? Cria-se a restrição de tangência com essa circunferência, também com esta circunferência, e agora eu posso fazer a adição do diâmetro, 140. Tá? Porque eu garanto, certo, aqui a tangência anterior. Tá?
a tangência realmente entre a circunferência. Ela não vai ser deslocada porque está amarrada pela restrição. E vamos mais uma vez retirar as sobras, ok? O que nos resta agora é essa circunferência, ou esse arco de circunferência de raio igual a 32, tangente, certo? A esta reta e a esta circunferência aqui. Então vamos lá construir. No caso total, o diâmetro é 64. Eu posso colocar aqui 64 e criar a restrição. Pronto. Mais uma vez, retirar as sobras, certo? Feito isso, agora, observando que está tudo fechadinho, tudo azulado, né? As superfícies foram criadas, eu vou concluir o esboço. O que nós temos aqui agora? Observando a figura, ok? Ela está aqui mesmo na perspectiva ainda, ela tem, como foi feito num plano, a gente vai utilizar muito aqui a questão de simetria, para que ela realmente fique no centro do plano. Então, colocando aqui, temos, primeiramente, essa face. Observe que neste caso aqui não tem a profundidade. Então, vamos lá colocar de um lado, não, vamos colocar simétrico, certo? Simetria total, tá ok? E vamos colocar um valor qualquer. Vamos colocar um valor de, vamos lá, 20, certo? 25, tá? Ok. Observe que o restante do esboço, né, saiu, né? Foram ocultados. Então, neste caso aqui, é porque ele está aqui, tá vendo? Oculto. Então, a gente vai ligar o olhinho para que ele retorne. E aí nós continuaremos a fazer. Então, mais uma vez, a extrusão. Pegar essa região daqui. Tá? Aliás, para a questão de visualização, vou fazer a extrusão deste daqui. De novo, utilizar a simetria total. Vou fazer também a de 25, medida de 25 aqui. Ok? E agora, a extrusão da parte interna. Essa parte interna vou colocar de 15, certo? Simetria também. E colocar o valor de 15. Foi muito? Ah, porque, ó, tá vendo você? Nesse caso aqui, quando eu percebi que foi muito, é porque a medição só é de um lado, certo? Então vamos botar como valor total. Ainda ficou, acho que 15 ainda ficou muito. Vou colocar 10. Pronto. Está mais parecido com isso aqui. E agora vamos, né, ocultar aqui o esboço. Tá? Mais uma vez, agora vamos criar os furos. Tá? Então vamos colocar nesta face. Ok? E aí nós temos aqui um furo, aqui identificando o centro. Aqui nós temos um raio no de cá, raio de 10, logo o diâmetro de 20. 20. Vamos colocar aqui. O diâmetro aqui já é de interno de 34. E aqui nós temos... Não estou observando aqui. Eu tenho a impressão de que os corpos não estão unidos. Dá para perceber que existe aqui uma diferença entre cor. Né? Vamos nos certificar. Tá? Feito isso, concluir o esboço. E aí vamos, mais uma vez, fazer a extrusão. Então, para criar o furo aqui. Coloquei no sentido contrário. Lado. Distância todo. Tá? E dá OK. Eu poderia ter selecionado logo os dois. Então, mais uma vez, olha, o esboço ficou aqui. Vamos selecionar para o sentido contrário. Cortar, de novo, distância, todo, e dar o OK. Tá? Bem, vamos, mais uma vez. OK. Agora, o esboço sobre esse plano. Tá? E aí nós temos circunferência. O diâmetro é de 24.
circunferência, pronta. Concluir o esboço. Vamos colocar do lado contrário. Temos distância todo. E aqui cortar. Bem, feito isso, nós vamos agora observar de frente, certo? E vamos excluir, né? Já feita a peça, vamos excluir. Então está aí ela mais uma vez, ok? E vamos agora trabalhar de fato com a ferramenta pressionar e puxar. Ela está aqui em modificar, é a primeira logo, certo? E aí vocês vão verificar que é uma ferramenta muito fácil de se usar. Quando a gente clica nela, então a gente tem aqui já solicitando para a seleção. Essa ferramenta ela tem o objetivo de fazermos algumas edições bem rápidas, certo? Então, lembra que ao selecionar, observe que eu estou selecionando a superfície desse furo daqui, tá? Então, neste caso, selecionado, tem que fazer modificação. Observe que não está selecionando a área. Então eu venho aqui, tá, modificar, vamos colocar no automático. Ok? Temos aí agora. Então observe que nesse caso, abre-se uma janela para poder fazer modificação. Digamos que tinha colocado, né, que o diâmetro, né, foi errado, então a gente faz, né, esse movimento, né, que quando chega a zero, zero é a posição original que ele estava. Se nós fizermos um movimento, então observe que nós estamos colocando, certo? Mais 5, né? Ou mais 10, e aí vai, tá ok? Então, 0, valor real, aqui diminuímos para 5, né? Aqui temos 0, valor original, e aí criamos, né? Colocamos mais 5, certo? E verificando que isso é o valor real, vamos supor que seja os 15, então eu dou OK, certo? Não só dessa forma, mas também a gente pode fazer a modificação de pressionar e puxar através da superfície. Então, se eu clico aqui, tá, observe que aqui eu posso ter, né, essa posição, né, de você fazer a alteração. Nesse caso, observe que são feitas a alteração, ou a alteração é feita dos dois lados. Por quê? Porque na hora de construir essa parte do sólido, nós optamos pelo simétrico. Então aí nós temos, né, colocando aí mais valores. Então nesse caso, estava 20, né, 15. Então, observe que, baseado no que nós estamos fazendo, aqui tem um valor original. Se eu chegar aqui, eu vou diminuindo, neste caso aqui, ó, então eu tinha aqui 10, certo? Quando eu coloco a 15, é o valor, 20 e 25. Esse foi o valor original, certo? Então, é justamente o que ele está demonstrando aqui. Então, além disso, eu tenho, né, 30, que seria mais 5, mais 10, e aí vai. Né? Observe que funcionou um pouco diferente do círculo lá, que o círculo não deu o valor original para depois fazermos a alteração, certo? Então, vou botar aqui o OK. Aqui a mesma coisa, se eu utilizar aqui, ó, automático. Então, está aqui. Observe que, neste caso daqui, ele já me traz o valor real, de 10 no total. Então, se eu puxar aqui, eu posso colocar 15, né? Seria mais 5, 2,5 de cada lado. E aí, ó, observe que quando eu, né, junto com né, face a face dos furos, observe que está com 25, ocupando a mesma espessura do anterior. Né? Ou pode ser para cima, para mais, ou para menos, certo? Então, essa é a finalidade do press and pull, ou melhor dizendo, do pressionar e puxar. Vamos fazer mais uma tentativa aqui, certo? Vamos colocar essa face aqui, e aí ao puxar, observe que ela, por inteiro, né? Porque aqui foi criada apenas um sólido único, certo? Com aquele perfil. Então, como eles estão correlacionados um ao outro, né? Lembrando que, neste caso aqui, né, nós criamos aqui, né? Foi a tangência com essas circunferências, então essas linhas tangentes estão amarradas à circunferência. Então, qualquer alteração de uma delas vai alterar todos os elementos em cadeia, né, que estão associados a ele, menos o círculo daqui, certo? Observe que o círculo, né, ele não sofre, porque foi feito por um outro sistema, por uma outra ferramenta e foi desassociada dela, certo? Então, essa é a nossa ferramenta pressionar e puxar. Até o próximo vídeo.